Seja muito bem-vindo ao podcast Casa Hunter, mais um canal de comunicação dedicado às pessoas com doenças raras e seus cuidadores. Mais de 300 milhões de pessoas vivem com uma doença rara no mundo. A falta de conscientização sobre essas patologias acarreta no maior risco de exclusão social e nas múltiplas formas de discriminação contra os pacientes. A resolução inédita da ONU de 2021 reconhece os desafios vividos pela população, desde o diagnóstico e tratamento até o preconceito social. Através desse texto, os Estados-membros são encorajados a abordar todas as formas de discriminação contra os pacientes com doenças raras, por meio de sensibilização, divulgação de informações, entre outras medidas. A resolução também destaca a importância de uma educação inclusiva e igualitária, além de oportunidades de educação não discriminatória, que são essenciais para a participação plena e significativa em todos os aspectos da vida social. E para tratar desse assunto, nós convidamos a Silvia Greco, secretária municipal da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo e mãe do Nicolas, paciente com diagnóstico de cegueira e autismo. A Silvia comenta com a gente a questão do capacitismo e da discriminação contra pessoas com deficiência. Além do olhar como gestora, ela traz o seu olhar como mãe e reflete sobre os possíveis caminhos para uma sociedade mais justa e livre de preconceitos. Ao seu lado está a Débora Coker. Eu quero te convidar para ficar de olho no nosso Olhar Raro. A discussão de hoje é o combate à discriminação das pessoas com doenças raras. Oi, eu sou a Débora Coker, coreógrafa brasileira e avó do Theo. Meu neto nasceu com epidermólise bolhosa distrófica recessiva, uma mutação genética muito cruel e rara. Eu, nesses 12 anos, me tornei uma artista melhor e uma pessoa melhor. A existência que se revelou para mim e o olhar para a vida e a energia de viver. Eu vou falar de duas situações de discriminação que eu tive com meu neto e com a minha família. Uma foi dentro do avião, voltando da Bahia. A gente tinha ido para a Bahia juntos, a família. Ela viajou muito de avião para fora, internacionalmente, nacionalmente também. A gente já tinha ido para a Bahia, minha companhia de dança estava se apresentando, a gente estava voltando. E aí a gente foi, já dentro do avião sentado, começou perguntas e se tinha um atestado, e tudo por causa das imagens das feridas, né? Começando a perguntar sobre que doença era aquela, se era contagiosa, se tinha algum atestado médico. E eu falei, gente, a gente veio para a Bahia, a gente está voltando. A gente entrou dentro do avião, já estamos sentados. Se existe essa situação, já está ocorrendo. Enfim, por uma ignorância, uma falta de conhecimento, se gerou uma situação discriminatória pesada, né? O Theo, nesse momento, tinha 3 anos e fazer 4 anos de idade. A gente ficou muito pressionado, muito acuado, envergonhado. E o avião inteiro acabou se questionando, demorou 1h30. Eu falei, e acabou saindo o avião com a gente dentro. Eu falava, gente, você que está vendo isso? Isso já está, a gente está 1h30 com o avião parado, né? Foi uma situação muito deselegante, muito mal educada, muito despreparada, né? De uma companhia profissional, de profissionais que teriam que saber lidar com essa situação. Outra foi já mais singela. Eu fui com o Theo uma vez ao cinema, e já estava, o Theo falava para mim, vovó, olha lá, aquela pessoa não para de olhar, não sei o que, ele estava sentindo e eu também. Era uma pessoa que a gente estava na fila para comprar pipoca para entrar no cinema, e a pessoa olhando, e eu já estava numa situação que eu resolvi inverter. Eu fiquei olhando para a cara dela e falei, gente, o que houve com o seu nariz? Que aconteceu? Ela estava olhando, o que houve? Você está com uma coisa estranha, não sei se é o tamanho, exatamente o que é. Enfim, eu voltei, era uma pessoa que estava olhando,
insistentemente, né, de uma maneira ostensiva, querendo, curiosa, né, que na verdade não diz respeito a essa pessoa, nem serve para nada, uma situação como essa. Daí eu falei, o que eu vou falar? Para de olhar, vou brigar. Eu falei, ué, eu fiquei olhando para ela, como se ela, como você se sente ao ser vigiada, né, ao ser monitorada, ao ser questionada? De perto ninguém é normal, cada um tem suas diferenças, cada um tem suas questões, e todo mundo tem que ter direito a isso, tem liberdade, com segurança, com afeto. Isso é uma ação de inclusão, né, constante. Gente, a sociedade não tem que incluir só na escola, na língua, nos brinquedos, tem que nas nossas ações, no nosso convívio, né? A gente não pode vigiar ninguém por achar que é diferente de você, por achar que tem alguma coisa que você não sabe, que é uma cor, ou uma pele, ou um machucado, ou um jeito, né? Ou um formato de corpo. Isso, né? Às vezes uma pessoa tem algum distúrbio qualquer, já vi pessoas tendo coisas, descontroles físicos, as pessoas ficam controlando, vigiando, né? Isso é uma atitude de carinho, de inclusão, de compreensão, né? Se aproximar da dor do outro, ser parceiro, né? Ter essa humanidade. E talvez a minha grande declaração, eu sou a avó mais feliz do mundo, porque eu sou apaixonada pelo neto Theo. Já fiz um espetáculo em homenagem a ele. E vidas raras, vidas especiais. Essa é a chance que a gente tem de evoluir, de nos tornarmos pessoas melhores. Quais são os cuidados com as pessoas com deficiência a partir de políticas públicas, Silvia? Meu nome é Silvia Greco, eu sou secretária municipal da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo. Além de gestora, sou mãe do filho Nicolas, que tem 2 deficiências, de cego e autista. Então, a minha experiência aqui na secretaria, outra experiência de gestora e mãe, convive dia a dia aprendendo muito mais do que ensinando para o seu filho. Eu vim com um olhar muito humanizado aqui na secretaria, pensando em políticas públicas efetivas para a cidade de São Paulo, pensando na ponta, pensando na família, pensando na questão do cuidar das pessoas com deficiência da cidade de São Paulo. Uma missão gigantesca, com certeza um desafio muito grande, e também uma vontade de fazer acontecer muito grande, tanto da minha pessoa como da minha equipe, e também com esse olhar muito cuidadoso do nosso prefeito. Muito se fala na discriminação, no capacitismo. Quais são os caminhos para o fim da discriminação? A discriminação, a questão do capacitismo, é uma questão ruim em todos os segmentos, não só por pessoas com deficiência. A humanidade hoje, ela precisa pensar mais, olhar mais para as pessoas, como sujeito de direito, e assim é a pessoa com deficiência. Então, qualquer tipo de discriminação é uma coisa ruim, é uma coisa que não traz benefício nenhum à sociedade, e muito menos para a pessoa que pratica esse ato discriminatório. Eu acho que são questões que as pessoas são infelizes em praticar a discriminação com as pessoas com deficiência. Eu, como mãe, comecei a ter esse olhar, né? Como mãe de Nicolas, com essas 2 deficiências, eu comecei a enxergar mais o olhar das pessoas. E muitas vezes ela não vem com palavras, mas muitas vezes um simples olhar dá para perceber que aquela pessoa, de alguma forma, ela discrimina aquela questão da deficiência. Eu não tenho dúvida que o trabalho de conscientização das pessoas, e através da inclusão, ela pode acabar com essa questão cultural discriminatória. Todas as pessoas têm direitos iguais, todas as pessoas
têm que ser vistas com as mesmas oportunidades, dadas as mesmas oportunidades. E quando se fala de discriminação, que as pessoas já pensam nesse fator de que é diferente e o diferente para ser excluído, então acho que nós temos que trabalhar muito a inclusão. Quanto mais nós incluirmos, mais nós vamos conseguir mudar a visão da sociedade em relação às pessoas com deficiência. E lógico, quando nós falamos de pessoas com deficiência, estamos aqui hoje com um movimento tão importante da Causa Hunter, que cuida das pessoas com doenças raras no nosso país, ele inclui também as pessoas com doenças raras. Muitas vezes falta a base da educação para criar crianças, jovens e adultos mais conscientes dessa questão, né, Silvia? Como é que a gente pode trabalhar a educação para a inclusão? Quando a pessoa com deficiência, ou com a doença rara, ela traz isso na sua aparência física, eu acho que é o primeiro ponto que muitas vezes as pessoas têm essa questão discriminatória. Então, quando se convive, essa convivência, essa troca, principalmente quando a família trabalha isso com os seus filhos, e prepara os seus filhos para, quando depararem com essa questão, até questão física primeiramente, acho que esse trabalho começando com a família, mexendo culturalmente, mostrando que não existe, e muitas pessoas, infelizmente, ainda têm isso como assim, ver uma doença como uma questão contagiosa, né? Isso é muito triste. Então nós precisamos quebrar totalmente esse paradigma, precisamos mostrar que isso existe. Existe um acolhimento que todos podem conviver. Então eu insisto muito na questão da inclusão, eu insisto muito na questão familiar, de que dentro da própria família, essa criança, esse filho, sendo preparado para receber essas outras pessoas no seu convívio, isso é uma forma que é muito interessante, importante e necessária, esse trabalho. Então, essas pessoas precisam ter essa vida digna, como foi falar, né? A dignidade, ela é uma parte muito importante do convívio em sociedade, para o convívio, pensando nos direitos dessas pessoas. Então, eu acho que culturalmente, quando você traz à tona a questão, quando você passa a discutir com a sociedade essas questões, eu acho que a gente começa a ter um caminho para acabar com essa discriminação. Agora, tem os casos que não são aparentes. Então, o primeiro convívio pode até parecer assim, estou convivendo com uma pessoa normal e as pessoas acabam dizendo isso, né? Ele é normal, ele não é normal, não pode ter essa diferença. Então, quando as pessoas não trazem isso dentro da sua aparência, ela pode até ser mais difícil a gente identificar essa discriminação. Mas que, por certo, dentro de algumas pessoas, não existe. Eu tenho trabalhado, eu acho que a questão educacional ela é fundamental para isso. A educação sempre presente em tudo, não é diferente dessa questão. Silvia, é fundamental mostrar as histórias das pessoas com deficiência e as histórias das suas famílias também, né? Dar luz a essas questões é fundamental, não é mesmo? E todas as nossas discussões foram emitidas. Nós temos vários grupos de trabalhos aqui dentro da Secretaria da Pessoa com Deficiência. E quando nós reunimos esses GTs, sempre tem uma história de uma mãe que sofreu algum tipo de preconceito, né? Aliás, outro dia nós tivemos aqui uma pessoa do nosso gabinete, que estava no trem, e uma criança viu o símbolo do autismo e perguntou para a mãe o que era aquele símbolo do autismo. E a mãe falou que o autismo são pessoas que não sabem fazer nada. Então ela estava levando um discurso para o seu filho, um discriminatório, lógico, e assim, essa pessoa, ela é instruída para saber realmente o que é o autismo, como viver com uma criança com autismo, como conviver com uma criança com uma doença rara. Então, nos nossos grupos aqui de discussão, é um tema sempre
e aparece com histórias de mães que sofreram algum tipo de preconceito. Então, o que nós pensamos aqui da Secretaria, que uma das nossas ações, que vamos lançar agora no segundo semestre, é uma grande campanha contra a discriminação. Eu acho que isso vai ser um passo muito importante da nossa Secretaria, trazendo essas histórias, trazendo essa realidade, essa vivência dessas famílias e fazendo essa campanha de conscientização que a gente possa atingir um maior número de pessoas da cidade de São Paulo, porque esse é o nosso papel. O papel da Secretaria, a nossa missão é também combater qualquer tipo de discriminação e a gente vai fazer isso assim, com muita vontade que aconteça, para que seja um passo de atender até essa demanda de mães e entender que a gente precisa cada vez mais dar visibilidade à causa, falar da causa para as pessoas, que aliás é uma coisa que também me preocupa muito, a questão da invisibilidade. Eu tive uma experiência própria com o meu filho. Eu gosto de contar isso porque eu com o Nicolas, nós frequentamos estádios de futebol desde que tinha 5 anos de idade. E não foi uma vez ou outra, era sempre, quase todos os meses eu estava lá no estádio, estava de alguma forma fazendo com que ele entrasse no contexto do livro, o jogo, então narrando as partidas para ele. E depois de vários anos, depois de 11 anos, o repórter Marco Aurélio nos viu, eu falei que enxergou, nos enxergou como o Nicolas enxerga o coração, e aí deu visibilidade à causa. Porque eu não conseguia até no momento entender o que estava acontecendo. Tamanha repercussão, porque para mim era uma coisa natural fazer aquilo com meu filho. Mas por outro lado, eu vi o quanto as pessoas com deficiência são visíveis. Então eu não poderia perder aquela oportunidade de realmente dizer para o mundo que elas existem. E eu repito muito isso, que precisam ser amadas, respeitadas e incluídas. Algumas pessoas até me disseram assim, não é mais fácil, Nicolas, por exemplo, assistir um jogo em casa ou com um radinho? Então você está discriminando, dizendo ele não pode estar no estádio de futebol assistindo um jogo de futebol porque ele é cego. Ele gosta do calor da torcida. Ele tem o direito de estar lá e usufruir daquele momento. Então, eu acho que quando a gente faz campanha, quando a gente tem voz para falar a respeito de um assunto tão importante, isso é uma forma de a gente mostrar assim, eles existem, vamos respeitar. Muitas vezes as pessoas até têm boas intenções para educar, para ensinar os outros, mas falta visibilidade para essas ações, não é? O que você acha dessas parcerias público-privadas que podem trazer mais luz a essa causa dos raros? Eu acho que a história de sucesso vai ser essa campanha que nós vamos lançar e que a gente pretende fazer um trabalho com os empresários, com as organizações não governamentais, com a sociedade em geral, levando o sistema de uma forma bem abrangente, falando exatamente a respeito disso, da discriminação. Essa é uma ação da Secretaria que nós estamos construindo juntos, com o setor público e privado, e eu acho que vai dar uma visibilidade muito grande. Hoje, em alguns momentos, a gente vê, por exemplo, algumas propagandas em televisão, a gente vê que algumas empresas estão utilizando, trazendo as pessoas com deficiência e falando sobre isso. Né? E assim também tem que ser com as doenças raras. Tem que dar visibilidade, porque muitas pessoas com doenças raras, elas têm como sequela alguma deficiência. Então acaba a gente trabalhando junto nesse contexto também. Então, eu acho que essa parte da Secretaria, fazer essa grande campanha, é um grande diferencial, é uma visibilidade muito grande que nós vamos para a causa, e trazer essas parcerias público-privadas também para a Secretaria, e no trabalho em conjunto a gente consegue chegar longe, né? Eu posso dar um exemplo para vocês da nossa parceria com a Causa Rã. Eu posso até dizer que eu sou suspeita a falar do trabalho que vocês desenvolvem. É um trabalho com conteúdo muito rico. E não é só identificar a doença, não é só cuidar da doença, mas cuidar da pessoa com carinho e um cuidado humanizado. E isso vocês fazem assim com
com muita, mas com maestria. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, né? Porque vocês estão fazendo, vão fazer cada vez mais a diferença na vida das pessoas. E a forma que vocês tratam o assunto é uma forma também de não permitir que haja essa discriminação. Vocês trabalham com esse tema, falando de discriminação, como uma coisa muito ruim. E adiantamos que vocês estão trazendo esse tema também hoje nessa discussão de vários temas sobre doenças raras, mas também falar da discriminação. Então esse é o caminho. Juntos para fazermos a diferença e cada vez trazer uma sociedade mais justa e inclusiva. E esse, assim, é o nosso papel junto com você, nosso papel junto com os empresários, com a sociedade civil organizada, é o nosso olhar. Qual é a sua opinião a respeito das cotas? É necessário, como um todo, olhar mais com o coração para trazer mais respeito à humanidade, né? Não tenho dúvida disso. As cotas existem até para dar oportunidade. E se a gente precisa da cota, existe uma discriminação. Quando se fala, por exemplo, do tratamento com rol taxativo, para mim é uma forma também discriminatória. Porque a partir do momento que você não está incluído aquela determinado tratamento, você está discriminando porque você está deixando de dar um atendimento à saúde para aquela doença e que é prescrito por um médico que está entendendo a necessidade. Então, existe sim muitas coisas que são violadas, né? E a gente precisa estar falando a todo momento, em todos os poderes, em todas as circunstâncias. Então, a gente cada vez mais trabalhar em relação a isso de uma forma, talvez, mais clara, que leve as pessoas a entenderem em todas as instâncias da importância de se falar disso, porque tem algumas questões discriminatórias, por exemplo, da questão de igualdade racial, que já tem um movimento grande na sociedade. Eles estão muito, talvez, avançados na questão de ser uma pauta coletiva, sempre presente em todas as questões, e aí a sociedade tem uma visibilidade maior para falar nesse assunto. No nosso caso, a gente ainda tinha um pouco, mas quanto mais nós estivermos unidos, a gente vai dando mais vozes na sociedade, de todos, para falar disso e através de tornar isso público, a gente pensar na questão da inclusão e quando se inclui, todos aprendem, todos convivem, todos socializam e aí a gente consegue, pelo menos, diminuir um pouco essa questão da discriminação. Mas eu espero que isso seja uma coisa que possa andar rapidamente, né? Nós precisamos que isso aconteça rapidamente. E eu vou dar mais um exemplo, né, da minha vivência, e eu gosto muito de falar a respeito dessa dificuldade que eu tive com meu filho em relação a tratar de temas, por exemplo, como a discriminação racial, quando teve aquele caso dos Estados Unidos, o policial com uma pessoa negra que morreu, tem toda aquela repercussão. E ele pode questionar, ele contando o que tinha acontecido, e eu parei para respirar, para dizer, e agora? Ele nasceu cego, ele não sabe o que é o branco e o preto, a cor, né? Para ele é a pessoa humana, não tem essa diferença. Não tem o gordo e o magro. Então, como explicar isso para ele? Eu tive dificuldade, muita dificuldade. Então, eu gostaria que a humanidade pudesse ter esse olhar como eu tenho. Não enxerga a pessoa por nenhuma característica física, por nenhuma cor de pele, por nenhuma questão religiosa ou de gênero, nada. É a essência da pessoa. Eu acho que precisava ter esse olhar que as pessoas que nasceram cegas têm e olham com o coração. Quando isso acontecer, eu acho que a gente vai conseguir ter um grande avanço na questão do respeito na humanidade. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do nosso Olhar Raro. Se você gostou do programa, curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!